É interessante os meus análises na Bíblia. As pessoas dizem, os críticos, né, que eu entro em contradição. E se eu provar para eles que não? Eles que são leigos e tapados e cegos. Nunca entro em contradição. Eu convoco repórteres para mostrar as contradições que eu já entrei nelas. Sabe quando? Nunca. Vamos para o Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? A Sara e o Juarez. A Sara respondendo, ajudando, representando as mulheres, e o Juarez respondendo e ajudando os homens e as mulheres. Porque o poder dele está acima de todos. Vamos lá. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. E darei poder às... Olha só, observa por gentileza, com carinho, com respeito, porque eu já disse que esse livro é um livro feito por Satanás para enganar a população. Porém, lógico, para ele fazer o livro, ele foi obrigado a colocar um pouco de verdade dentro do livro. E aí o Pai, nas alturas, o meu precioso e alvo, me mostra o que é verdadeiro no livro, o que é mentira e o que eles fizeram. Sem contar que ele me passa informações além do livro que vocês nunca ouviram. Vamos lá. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas. Observam, por gentileza, que são duas testemunhas. Vamos ver se o livro é mentiroso ou não. Tá. E profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano e de saco. Observa. O que é saco aqui? O que representa pano e saco? De humildade. Tá? Vestido de humildade, suportando as injúrias e as tribulações. Tá? Vamos lá. Versículo 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Mas como Deus, se Deus é Zeus, a maior estátua da Grécia, se o nome do nosso Pai que nos criou é Yahweh, o judeu confessa que é, os pastores formados, bacharelado em teologia bíblica, confessa que é. E eu pergunto para vocês, como pode os padres confessar que o nome Yahweh é verdadeiro, os pastores confessar, os formados, e o judeu, e não ensinam para o povo? Não tem algo errado? Será que sou louco ou sou o transmissor da verdade? Vamos avante? Versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. E se inventaram. Primeiro que fogo não vai sair de boca de ninguém. Fogo vai vir das alturas do poder de Al para devorar os inimigos dessas duas testemunhas. Não de boca deles. Isso é coisa que inventaram. Tá? E eles ser mortos aqui, sabe quando? Nunca. Foram mortos. Que passamos pela terra mais de uma vez. Eu estou na 17ª vez e agora é a reta final. Ninguém me vencerá agora. Nas 16 vezes fui vencido, mas agora não. Vamos para o 6º versículo do Apocalipse 11. Estas têm poder, olha, observa que são duas. Estas têm poder para fechar o céu. Mas como fechar o céu se o céu é inferno? Então vai fechar o inferno. O nome céu é derivado de Seol. Seol, Dagdol ou Geena, que é o mesmo inferno. Então essa passagem aqui está certa, porém as pessoas interpretam sem saber o que está falando. Olha, essas têm poder para fechar o céu, ou seja, para fechar o inferno. Está correto?
Sério, né? Como eu sei, né? Interessante, né? Eu disse que eu vou desmontar esse apocalipse e Yahweh está comigo, né? Eu sou o enviado das alturas, eu tenho que fazer isso para provar, né, meu irmão? Não está certo? Vamos lá, Apocalipse, vamos para o capítulo 11, versículo 6. Dando prosseguimento. Essas têm poder, observa que são duas. Essas têm poder para fechar o céu, tá certo? Para fechar o inferno, para ele não funcionar mais. Para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Mentira. E algo nunca vai converter água em sangue. Se inventaram. Vamos lá. E para ferir a terra. Mas o que tem a ver a terra com essa situação? Mentira. E ela não vai ferir a terra. Vai ferir os incrédulos. Os malditos defamadores que não quer saber da verdade, quer andar na baderna, no pancadão satânico, nos baile funks, brincos na orelha, enfeites satânicos, tatuagens, drogas, prostituições, alcoolismo, idolatria, ignorâncias, exaltações. Isso vai ser destruído. Eu sei. Vai reinar no mundo um povo zeloso de boas obras. Um povo tranquilo, um povo calmo e sereno. Prosseguindo o Apocalipse 11 e versículo 6. Essas têm poder para fechar o céu, vai fechar, para que não chova nos dias da sua profecia. Mentira. Satanás está fazendo não chover. Acabou com as florestas. Nós vamos ter que reflorestar o mundo. Tá? Ele inverteu o quadro e está dizendo que é Yahweh que está fazendo não chover. Mentira, é ele. Ele é vagabundo e tranqueira. Mas vamos lá. Vamos para Apocalipse 11, versículo 6. Essas têm poder para fechar o céu, para que não chova. Mentira. Satanás está fechando dizendo que é elas. Nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Nunca. E ao fazer água virar sangue. Isso é coisa de Satanás. E para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes que quiser, aonde que alguém, enviado de Yahweh, um ser perfeito, puro, limpo, vai ferir a terra, vai querer a maldade dos homens no mundo? Nunca! Isso é coisa de Satanás! Acorda, população, eu sou o Messias e estou no mundo para resolver a situação do mundo e o poder vai chegar em mim e eu quero ajudar vocês. Versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes... Olha só, observa só, que eu estou dando detalhe do capítulo e versículo. Versículo 7 do capítulo 11. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Mentira! Agora vocês não me matam, vagabundos! Bando de tranqueira satânico! Coisa de vagabundo de Satanás! Seres que aderiram a ti! Vão todos se lascar agora. Eu estou com Yahweh. Mas vamos lá. Versículo 8 do Apocalipse 11. E jazerá o seu corpo morto na praça. Ué, mas não era duas, agora são um corpo. Então só mata uma, não mata as duas? Ou eu sou doido, acorda você que diz que é sábio. Observe o versículo 8. E jazerá o seu corpo morto na praça. Ué, mas não era duas testemunhas, agora é só um? Acorda, palhaços, para a verdade.
duas testemunhas, agora é só uma. E jazerá o seu corpo morto na praça. O seu corpo, está falando de um corpo. E a outra, cadê? Foi para onde? Foi para os infernos? Ou vocês são burros e não conseguem enxergar que a Bíblia está adulterada, é um livro feito por Satanás? Se eram duas testemunhas, por que agora é só um? Escuta, versículo 8 do Apocalipse 11. E jazerá o seu corpo morto na praça, o seu corpo. Escuta! E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que é espiritualmente. Observe a palavra, espiritualmente, espiritual mentira. Acorda! Se chama Sodoma e Egito, mas como? Onde o seu Senhor também foi crucificado. Mas vem cá, então a Bíblia diz que o Messias foi crucificado em Israel. Por que o corpo da cidade chamada Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado? Mas não foi crucificado no Egito, foi? Ou foi lá em Israel? Eu sou doido ou vocês estão cegos? Observa, gente, você que é analista, que gosta de fazer documentário, escute o que eu estou dizendo. Observa se eu sou doido ou se você é cego. Observa, eu vou repetir o versículo. Versículo 8 do Apocalipse 11. E jazerá o seu corpo morto na praça. Então é só um corpo agora. Da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Mas Senhor também é Baal, e o Messias não foi crucificado no Egito. A história verdadeira é que me criticaram, estão zombando de mim, inventando falsos de mim, minha família levantou contra mim, e agora Yahweh vai me levantar e vão chorar. Ai, ele era mesmo o Messias. Gente, acorda. Acorda. Mas olha, eu fico impressionado com a cegueira de vocês. Eu fico. Porque, Yahweh, eu também fui cego igual a vocês, porque eu nasci na inocência, e na inocência eu tive que passar todo o processo para poder Yahweh, depois me mostrar o que estava acontecendo. Eu sou ministro de Yahweh nas alturas, vim para o mundo, nasci cagando, igual vocês cagam, isso é um absurdo, eu vou parar de cagar, já estou parando, em breve eu vou parar, tá? Se você acreditar, eu vou. Se você não acreditar, eu vou. Minha casa não vai precisar ter. Não, eu não vou precisar de usar vaso. Logo. Vaso sanitário, não vou precisar dele. Logo, logo. Não vai demorar. Não vai. E esse ano eu paro de cagar, tá? Tá bom? Vamos lá? Agora vamos ver se eu estou mentindo, orelhas. Ou caras duras. Ou incompetentes. Ou tapados. Eu quero o bem de vocês, e vocês ficam me criticando e me zombando, interpolando as coisas. Será que sou imbecil? Será que sou doido? Será que estou iludindo a população? Será que eu quero seguidores no YouTube se o meu canal não é monetizado? Se eu não pego dinheiro de rede social? Por que eu não pego? Porque as propagandas são enganosas. E para pegar eu teria que fazer propaganda de empresas enganosas. Acordam! Versículo 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. Mas aonde está outra testemunha? Que agora você está falando de um. Não era duas? E agora uma morreu, foi? Ué? Mas não eram duas testemunhas? Observe agora que se tornou uma. Versículo 9 do capítulo 11 de Apocalipse. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo
morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Ué, mas não era duas? E cadê a outra? Cadê o outro corpo? Essa Bíblia é mentirosa e safada. Vagabunda, feita por Satanás. É um livro de feitiçaria. Só que algo está me mostrando. Vamos lá! E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles. Ó, agora já é sobre eles. Ué, mas não era... Ué. No momento é um, depois é dois. E se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque estes dois profetas, agora é dois, tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Vem cá, será que algo vai enviar alguém das alturas para atormentar alguém? Nunca! O que acontece é que as pessoas de forma própria vão se ficar atormentadas. Por exemplo, estão metendo a botina em mim, inventando coisas que eu nunca fiz, dizendo que eu fiz, inventando mentiras, enganos. Aí o que acontece? Depois, quando elas verem que sou um homem enviado das alturas, vão ficar atormentadas e pensando o que eu fiz da minha vida. Vai ser um tormento enorme. Elas mesmas causaram o tormento, não que eu atormento elas. Vamos lá? Versículo 11, capítulo 11, versículo 11 do Apocalipse. Depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, espírito inventaram. Satanás é sujo, tá? Espírito, meu espírito, minha alma, isso não existe, eu sou eu. Tá, mas deixa pra lá. Não vou adentrar aqui não. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus, vindo de Zeus, que é a maior estátua da Grécia. Ou seja, não está vindo de algo, que é o nosso Pai. Entrou neles e puseram-se sobre os seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram. Versículo 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem e os inimigos o viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade no terremoto. Isso é mentira. Foram mortos 7.000 homens e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória a Deus do céu, o Deus do inferno, porque Deus é Zeus e céu é inferno. E passado, olha pessoal, Juarez Cardoso Vital foi enviado das alturas. Nem eu mesmo sabia disso, porque eu nasci na inocência. E eu vou entregar o poder à minha mão para ajudar todas as pessoas sinceras do mundo. Agora, não queira ser inocente. Seja um homem honesto ou não, o que você praticar de errado vai ter que pagar o preço, tá? Às vezes alguém liga para mim e fala, eu estou numa cadeira de roda assim, porque ele aprontou lá atrás. Ele chegou no nomeal, ele agora vai ter que ter paciência, calma e tranquilidade para vencer a tarefa dele. A hora que ele pagar o processo dele, ele vai sair da cadeira de roda e viver uma vida infinita com Ial. Mas ele tem que pagar, tá bom? Eu deixo a vocês todos, meus irmãos e minhas irmãs, a presença de Ial, tá? Eu estou alegre. Vocês não têm nem ideia como eu estou alegre, né? Porque... Eu também estou alegre. Vem cá, Sara. A Sara está comigo aqui ouvindo. Eu estou alegre por todos esses conhecimentos que eu não sabia. Só tenho a louvar Yahweh e seguir em frente. Para que chegue o tempo da gente chegar ao nosso Pai. No infinito, né? Aí o que acontece? Eles falaram que ouviu a voz subir para cá e ele subiu para o céu. Mas vem cá. Se lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, fala que carne e sangue não entra no céu, vocês veem que está dando algo aí que não bate com o que eles estão dizendo. Mas veja bem, qual é a verdadeira situação? A verdadeira situação é que eles me criticam, zombam, metem a botina, põem fogo em casa minha, filho meu se levanta contra mim, faz a maior fofoca, o maior rolo. E daí o que acontece? Ial me sobe de posição, e aí eles vão chorarem e dizer, ele era verdadeiro e agora vou ter que pagar tudo que eu fiz de errado para depois eu ter uma nova chance. Tá bom? Vamos em avante, Ial é precioso.